Olá, sejam bem-vindos à minha casa. Vamos dar seguimento então à leitura desse livro maravilhoso que é A Luz do Caminho. Começaremos do quarto degrau esotérico. Espero que estejam gostando, espero que estejam refletindo e acompanhando, evidentemente, com a leitura do livro. O quarto degrau vai dizer o seguinte: obedece-o, não como se ele fosse um general, mas como se ele fosse tu mesmo, como se suas palavras fossem a expressão de teus secretos desejos. Lembrem, ele está falando daquele guerreiro. Ainda que lutes, não sejas tu o guerreiro. Aquilo que ele falava nos degraus anteriores. Ou seja, esse guerreiro que está dentro de nós. Na verdade, é a nossa essência, que quando nos colocamos em contato com ela, ela é uma fiel servidora do Dharma. Na verdade, ela e o Dharma são um só. Então não há possibilidade de errarmos quando nos colocamos a serviço do nosso ser. Ou seja, o guerreiro que nos dá o comando para a batalha não dispensa que lutemos, mas lutamos agora com a segurança da direção correta, das melhores ferramentas, do melhor momento de atuar. Lutamos sem gerar nenhum desvio, nenhum karma. Lutamos dentro do Dharma. E ele vai dizer, ainda continuando o livro, ele é tu mesmo, mas tu és finito e sujeito ao erro, e ele é eterno e firme. No dia da grande paz, ele se tornará uno contigo. O teu guerreiro, esse ser que de dentro, na essência do universo, rege o universo manifestado. Na essência do homem, rege o homem manifestado. Eu trouxe um esquema para vocês, que é um esquema que gosto de usar em sala de aula. Com esses 3 círculos concêntricos, nós mostramos que dentro de nós existe um átomo, aquilo que é chamado por alguns de mônada, essa célula de Deus, essa nossa essência divina. Isso é o ser. Quando viemos ao mundo, recebemos uma camada exterior, um invólucro, que é o parecer, é a nossa personalidade. Só que essa personalidade, palavra que vem de persona, que era máscara para os gregos, era a máscara com a qual os atores surgiam no teatro da vida, essa máscara muitas vezes ela se deforma. Ao invés dela representar, simbolizar o ser no mundo, ela bloqueia a expressão do ser no mundo. Se deforma pelas influências externas que ela recebe, por falta de habilidade, de sabedoria para olhar para dentro e servir ao seu guerreiro. Então ela vai se deformando e impedindo a expressão do ser, criando um bloqueio entre o ser e a realidade. Então essa máscara deformada, muitas vezes ela nos gera um nível de dor, de angústia, que chegamos a um limite. Aí colocamos sobre ela uma outra camada, construída pela nossa vontade, que é o querer ser. É uma camada filosófica. O filósofo é aquele que vai procurar os grandes homens da história, cuja vida foi uma expressão legítima do seu ser, para perceber quais são os atributos do ser. Porque, em essência, somos muito parecidos. Claro que, mesmo em essência, temos as nossas particularidades, mas os valores, as virtudes, a sabedoria de todo homem sábio é muito semelhante, embora expresse talvez com papéis históricos diferentes. Mas quando vemos um homem que foi a pura expressão do seu ser, ou que esteve muito próximo disso, percebemos ali atributos que nós também temos, no mais profundo de nós. Quando colocamos essa camada externa, que é o querer ser, nós vamos esculpindo uma personalidade que seja mais próxima daquele ser que a gente ainda não vê, mas que vê através da história, vê através dos grandes exemplos que a história deixou. Num determinado momento, de tanto servir a esse ser definido externamente, você acaba estabelecendo uma relação com o teu próprio ser. Ou seja, cria uma ligação direta com aquela essência que dentro de você deveria governar a sua vida. Ou seja, estabelece uma ligação com o guerreiro. E aí já não há mais possibilidade de erro. A voz externa da sabedoria acaba nos ajudando a encontrar uma voz interna, que também é da sabedoria. Percebam que se a gente vira para dentro de nós nesse momento, você vai ouvir 50 vozes. É o seu corpo que gostaria de dormir um pouco mais, são as emoções desordenadas, tristes, alegres, eufóricas, deprimidas, é a mente que não para de tagarelar. No meio desse monte de vozes, de sugestões, existe uma vozinha, vamos chamá-la de X, que é a voz do teu ser. Não é que a gente não a ouça, mas a gente não a identifica, não consegue encontrá-la no meio de tudo isso. Quando você ouve do lado de fora
a voz da sabedoria dos grandes homens que deixaram algo de expressivo para a humanidade, você aprende a identificar X. E num determinado momento, essa identificação externa faz com que você encontre dentro de você X. Lembrem daquilo que eu sempre falo, inteligência vem de intellegere, escolher dentre. E a maior inteligência é a identidade, escolher dentre todas as coisas que eu não sou, quem realmente sou eu. Então a filosofia, ao buscar a sabedoria, ela encontra fora para posteriormente, encontrar também dentro. E faz uma ponte direta com o teu ser, ouve a voz desse ser e começa a expressá-lo na vida. Ou seja, começa a ser uma luva que encaixa perfeitamente na mão do ser. Começa a ser uma representação, um símbolo do ser na vida. Então isso é bem interessante, esse esquema é uma simplificação. Lembre, nós estamos nos degraus esotéricos. Aqui tudo que nós fazemos são aproximações. Eu não tenho como esgotar uma coisa dessa, nem os anteriores, mas aqui muito menos. É uma aproximação que nos dá algum segredo a respeito desse degrau. O que eu quero com essa série, com a leitura da Luz do Caminho como um todo, é incentivá-los a lerem e vocês mesmos extraírem as suas conclusões. Eu não tenho a mínima condição, o mínimo nível para esgotar a Luz no Caminho, deixe-se isso bem claro, não tenho essa pretensão. Mas dar algumas dicas para que você comece a lançar luz sobre o seu próprio caminho. Esse degrau, eu acho que essa observação é pertinente. Continuando, vamos ver o quinto, que fala o seguinte: escuta a canção da vida. Primeiro dentro de ti e depois nos outros. Todos a possuem. Percebam essa coisa interessante de quando vamos mais dentro de nós, quando temos um momento de vida interior, quando excluímos tudo aquilo que são as vozes vulgares do dia a dia, nos habituamos a identificar o que são as vozes vulgares e banais do dia a dia, encontramos aí dentro X, essa voz diferenciada, percebemos que ela é tremendamente harmoniosa. Ela é uma espécie de bálsamo. Ela tem um poder de harmonização da consciência e quando você traz para a vida, tem um poder de harmonização das circunstâncias externas que é fora do comum. Ou seja, ela é harmonia, ela é como se fosse um pequeno trecho de uma grande melodia, um pequeno acorde de uma sinfonia universal. E esse pequeno acorde é aquilo que de mais profundo nós conhecemos de nós. É importante guardar, colocar naquela caixa de primeiros socorros espirituais das quais já falamos. Guardar essa melodia, não esquecê-la, é a essência da vida que extraímos. Começamos a fazer síntese, começamos a encontrar a essência. E essa essência encontrada deve ser cuidadosamente guardada e cuidadosamente relembrada. Nós podemos perceber que não existe sombra sem objeto. Lógico que se eu tenho uma sombra aqui, tem algum objeto que a está gerando. Nós poderíamos dizer algo equivalente de todos os seres da Terra. Se eles estão aqui, tem alguma coisa lá no plano das ideias, no plano das essências, que está se refletindo aqui. Bom, pode ter acontecido um monte de fenômeno de refração da luz que deformou esse reflexo, mas com certeza ele é reflexo de algo harmonioso. E quando, em um momento fugaz, de tanto buscar, encontramos um pequeno vislumbre desse ser que no plano das ideias rege a nossa sombra, isso deve ser preciosamente guardado como a joia mais preciosa da coroa de um rei, aquilo que de mais precioso e valoroso temos na nossa vida. E o que ele vai continuar dizendo é que essa harmonia interna depura o ouvido para identificarmos a externa. Platão, num determinado momento na República, ele diz que os seus homens teriam que ter uma certa idade, um certo nível de maturidade para ir para fora, para ir para o exterior. Que eles vivem numa sociedade harmoniosa. Eles têm que se identificar com a harmonia e saber identificar a harmonia. Para que quando fossem fora, soubessem identificar o que é harmonioso e o que não é. E não se enganassem, não caíssem em equívocos de valorizar demais aquilo que é só prazeroso, aquilo que é só confortável, aquilo que só distrai, aquilo que só informa. Para que eles soubessem identificar o ouro no meio de qualquer quantidade de metais menos nobres eles tivessem. Então essa depuração do gosto interno te dá um poderoso identificador de onde está a harmonia no mundo exterior. E permite que você mostre aos seres que dentro deles há harmonia, que muitas vezes as próprias pessoas não veem.
Aliás, eu ousaria dizer que na maior parte das vezes as pessoas não veem a harmonia que há dentro de si. Quando você tem dentro e de puro gosto e se acostuma a viver com harmonia, identifica fora e ajuda para que o mundo veja a harmonia que está guardada dentro dele mesmo. Isso é uma função extremamente bela, eu diria até que sagrada. Continuando, o 6º degrau vai falar: guarda na memória a melodia que ouvires. A essência da vida deve ser guardada como um tesouro. Muitas vezes eu tenho falado para vocês sobre a questão do poder de síntese. Quanto isso é difícil, por exemplo, num curso de oratória, num curso de técnica de estudo, percebo isso. As pessoas têm contato com um texto enorme e eu digo, qual é a ideia principal? Não sabem dizer. Tem uma visão dispersa que se prende a detalhes interessantes e não na busca da essência. Bom, quando olhamos para a vida, num determinado momento vamos ter que extrair a sua essência, que é a canção da vida. E se não temos essa visão focada, que busca o que é eterno por trás daquilo que é passageiro, enquanto não tivermos um foco claro do que queremos buscar na vida, não conseguiremos ouvir essa canção. Então, quando nós vimos, por exemplo, Platão falando das reminiscências, que são aquelas sementes de ouro que a gente levaria de uma vida que nem a morte seria capaz de tirar de nós, nós podemos dizer que existe uma grande similaridade entre essas sementes de ouro platônicas e a canção da vida que é dita na Luz do Caminho. Eu tenho um texto, que já falei sobre ele, que se chama O Suco de Laranja de um Filósofo, onde eu falo disso. Você espreme as laranjas, toma o suco e o ácido ascórbico que está aí integra no teu corpo, te dá uma resistência a alguns tipos de vírus e você vai embora, só com a essência da laranja. Não arrasta consigo as cascas. Senão daqui a pouco você tem um fardo tão grande de cascas que isso não te permite mais caminhar. Assim seria também com a vida, extrair a canção da vida. E tudo aquilo que foi necessário sofrer para chegar a isso, tudo isso fica para trás. Lembrem daquela passagem de Gibran, linda, quando ele fala sobre as moradias, que ele pergunta: o que tens de tão precioso dentro da tua casa para temeres tantos ladrões? Tens a bondade? Tens a honestidade, a justiça, a preciosa fraternidade? Se não tens nada, o que temes que seja roubado? O que nós temos dentro da nossa casa, que deve ser guardado a 7 chaves, é a canção da vida. Essas gotinhas da essência que nos foi possível colecionar, que é só o que vai restar no final das contas. É só o que é dotado de valor. O resto flui. Pesado, amargo ou doce, o que nos permitiu chegar aí vai ser levado pelo tempo, porque é filho do tempo. A canção da vida é filha da eternidade. Continuando, 7º degrau. Aprende dela, ou seja, da canção da vida, a lição de harmonia. Isso é muito interessante. Já falei para vocês da ideia platônica da identificação da harmonia em qualquer cidade, em qualquer ser humano, mas isso tem um outro corolário aí que também é interessante. Porque se a gente não ouve nada da canção da vida, a nossa percepção do que é belo e do que é harmonioso do lado de fora se degenera. Então é impressionante como às vezes pegamos um ser humano e mostramos algo que é uma preciosidade, é algo extremamente vulgar, e ele não sabe identificar, ou às vezes até prefere o vulgar, porque tem mais afinidade com a vibração da sua consciência naquele momento. Ou seja, se degenera o gosto quando você não tem um padrão, e esse padrão é interno. Entendam isso. Identificar uma bela melodia, por exemplo, não é simplesmente ter feito toda uma formação acadêmica ou que o valha para poder conhecer toda a história da música. Bom, isso é uma boa ilustração, eu acho inclusive um bom entretenimento, faço como amadora, gosto de conhecer. Porém, se você não tem nenhum contato com a canção da vida, você não tem um padrão de harmonia que te permita identificar o que é próprio da alma, o que eleva a consciência, o que faz com que o homem se qualifique, o que faz com que nós encontremos o ápice da nossa visão de mundo, o que nos conduz para cima. Ficamos sem padrões. E não é meramente informação que vai nos dar isso. Às vezes, como já escrevi, inclusive, a esse respeito, dentro de um pacote intitulado como música erudita, você pode encontrar coisas sem nenhuma qualidade. Ninguém vai te dar o segredo, ninguém vai te dar a receita pronta. Os caminhos fáceis mentem. Só o que pode te dizer o que é bom e o que não é, que pode estar na canção popular, pode estar
na canção erudita, na canção folclórica, pode estar em qualquer obra de arte. Só o que vai te garantir o que é e o que não é a comparação com a canção da vida. Se você não a tem, vai confiar em rótulos e em opiniões de terceiros. E a beleza, como diz Roger Scruton, é uma coisa que não aceita juízos de valor de terceiros. Ela tem que ecoar com algo que há dentro de você. Senão, não é uma apreciação estética correta. E não é só para a arte, eu uso a arte como exemplo, mas para as belas atitudes, pela bela forma de vida, para a bela convivência, para o belo controle de si próprio, tudo aquilo que é honesto, justo e bom é também belo. A vida é também uma obra de arte, com todos os seus detalhes. Perdemos o critério para identificar o caminho correto, se não temos dentro de nós nenhum contato com a canção da vida. A vida interior, então, permite identificar e promover a harmonia em todos os planos. Você vê o que está desarmonioso no seu relacionamento de trabalho, no seu relacionamento doméstico. É como se você tivesse cavado um poço muito profundo. E esse poço profundo foi bater na água. Você chegou no lençol freático, onde a água é abundante. Você agora tem água para matar a sede de todos que passarem por ali. Ou seja, em todos os campos você pode atuar como a água pura e refrescante que mata a sede. A profundidade nos permite harmonizar e iluminar a vida daqueles que estão à nossa volta. Ou seja, a canção da vida deveria ser aquilo que mais buscamos. O que é o seu ideal de vida? O que você mais busca? Ser, ter, parecer? O produto que todos nós deveríamos buscar como essência mais elevada é a canção da vida. Ouvi-la e entoá-la aos ouvidos da humanidade. Continuando, 8º. Tu podes, então, manter-te ereto, firme como uma rocha no meio do tumulto, obedecendo ao guerreiro, que és tu mesmo e é teu rei. Ou seja, agora você tem firmeza inabalável, você tem paz, porque você sabe que você luta junto com a natureza, você luta a favor do Dharma. Existe um filósofo que diz que o homem com Deus é maioria. É mais ou menos o que ocorre aqui. Estamos com o Dharma, estamos com Deus e somos maioria. Isso nos dá uma força poderosa. Encontramos o nosso lugar no mundo e não existe nada mais poderoso do que o Dharma. O Ramayana, que é um livro que amo, fala constantemente sobre isso, do poder do homem que caminha a favor da natureza, do poder do homem que caminha com o Dharma. Então, calmo e alerta, agora nós podemos usar o nosso dom da audição adquirido e guardar os fragmentos da canção ouvida. E ajudar cada um a encontrar a sua canção. Lógico que não podemos impor isso, mas para aqueles que quiserem ouvir, podemos entoar a nossa canção. Isso vai ajudá-los a encontrar a sua própria. Aprender a obedecer às leis da harmonia, ou seja, nos educarmos não só a reconhecer, mas a nos alinharmos com a harmonia, porque o comando do nosso guerreiro exigirá isso de nós. Nós vamos já entender melhor essa ideia do comando do nosso guerreiro. Que num determinado momento, nesse momento, já podemos ouvir de forma muito tênue, como a voz do nosso coração. À medida que caminhamos para uma vida interior mais profunda e mais frutífera, ouviremos com muito mais nitidez. Bom, obedecer à voz da harmonia, eu fiz questão de trazer etimologia, porque gosto disso, acho muito útil. A harmonia vem de armos, que é a articulação do corpo, a articulação do ombro. Ou seja, é como se você encontrasse a sua parte dentro do grande corpo do universo, o macrobios, o todo, o uno. E agora você trabalha apoiando o propósito do todo. Eu agora sou uma mão não solta, mas presa ao corpo da natureza. E através de mim ela pode chegar a alcançar coisas que não alcançava antes. E toda a força do corpo flui para a parte, quando essa parte está em harmonia e serve ao todo. Ou seja, eu caminho junto com a natureza. A força do todo flui para uma célula, quando essa célula está harmoniosa com ele e o serve. Ou seja, cada parte tem o poder do todo. Isso, a harmonia nos proporciona uma grande paz e uma grande segurança. O 9º degrau vai dizer: observa atentamente toda a vida que te rodeia. Sri Ram, que é um filósofo do século passado que admiro muito,
ele fala constantemente sobre não vermos as coisas à nossa volta, vermos o nosso reflexo projetado nas coisas, que é necessário ter a base negativa da consciência, ou seja, deixar de olhar para as coisas procurando proveito, satisfação, algum ganho, sempre baseados no nosso egoísmo. Lembro que eu falo muito para vocês, várias vezes já falei sobre aquela frase de Tolstói: a quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Ou seja, eu não vejo as coisas, eu estou isolado. As coisas são simplesmente matéria-prima para os meus interesses pessoais mesquinhos. Isso me coloca numa solidão terrível, porque em última instância não me isola só dos outros, me isola do meu coração. Meu coração não nasceu para fazer carreira solo. Meu coração nasceu para ser célula de um corpo. E quando eu trabalho pela separatividade, eu me isolo não só dos seres à minha volta, mas me isolo do meu próprio coração. Daí vem a carência, daí vem a solidão. Solidão é um homem desacompanhado do seu guerreiro, desacompanhado da voz do seu coração. Platão dizia no mito da caverna, tão conhecido, que quando nós olhamos para as coisas iluminadas pela luz do sol, as coisas mostram toda a sua plenitude. E o homem que vê as coisas iluminadas pela luz do sol é um sábio. A luz do sol é a ideia do bem. Olhamos para as coisas pensando, não, para que isso me serve? Mas como eu posso servir a isso? Olho para as coisas pensando no bem delas, sem querer reter nada para mim, considerando como seres com tanta existência e com o mesmo protocolo de direito de existência quanto eu. Como células de Deus, como eu. Aí, ao olhar para elas dessa forma, elas se abrem e mostram o seu coração. É aquele que vê o coração de todas as coisas é um sábio. Nós temos essa percepção. Quando temos algo que queremos compartilhar com um amigo, não compartilhamos com aquele que pode manipular as nossas informações. Compartilhamos com aquele que nos ama o suficiente para não querer nada senão o nosso bem. E com esse nós nos abrimos. Bom, vocês acham que a natureza não sabe disso? Ela não se abre diante daquele que quer manipulá-la. Ela se abre diante daquele que não quer nada senão o seu bem. E aí ela se abre e mostra o seu coração. E o conhecedor do coração de todas as coisas é um sábio. Mas por quê? Porque olha para as coisas iluminadas pela ideia do bem. Para de manipular, para de jogar, para de picotar o universo, de dissolver a unidade. Nós viemos aqui para proporcionar cada vez mais unidade no meio da multiplicidade. Cada vez mais montar pedaços desse grande quebra-cabeça que na manifestação se dissolveu e agora volta a ser montado. Os seres de boa vontade vieram para proporcionar unidade e não o contrário. Continuando, o 10º degrau. Aprende a olhar de maneira inteligente o coração dos homens. Muito bonito isso. Ou seja, muito a ver com tudo aquilo que a gente já falou. Olhar de maneira inteligente. Se você encontrou algo do seu coração, você tem agora ferramentas para intelegere, escolher dentre, distinguir no outro o que é o seu coração, o que é uma camada externa, deformada pelos hábitos da vida e ajudá-lo a ver também. Existe inclusive uma estratégia de convivência que eu gosto de falar dela, que eu acho muito interessante. Imagine que você tenha um amigo, uma pessoa que você conhece um pouco do seu coração, suas virtudes mais profundas, aquilo que ele tem de mais belo. Já teve a oportunidade de sondar um pouco o coração desse amigo. Um belo dia você o encontra, nós somos todos duais, e nesse dia o seu amigo está totalmente canalizado pela pior parte da sua dualidade. Está enfurecido, está colérico, está enciumado, seja lá o que for. E nós podemos, se temos essa noção do coração do outro, dividi-lo. Tratar como se você estivesse se comunicando com aquela pessoa que você conhece. E como se esse mau humor, como esse mau momento, fosse uma criança que estivesse do lado protestando e fazendo ruído. Você ignora o ruído dessa parte infantil da sua personalidade e o trata como uma pessoa que você sempre conheceu. Essa pessoa vai se sentir como que dividida e vai sentir que você se aliou ao que ela tem de melhor, porque ela também está lutando contra essa voz. E você tem que se aliar a ela nessa guerra. Não se identificar com as sombras e dar força para elas. Aliar-se a ela nessa guerra. Ela vai se sentir dividida e vai sentir que esse foco de consciência
você apoia, esse não. E vai sentir mais força para lutar. Todos os seres humanos têm uma luta interna. E nós podemos participar dessa luta, mas aliados a quê? Nós vamos fortalecer qual das duas polaridades? A qual delas vamos nos aliar? Ou seja, observar inteligentemente o coração do outro te dá uma referência para sempre lutar a favor do coração das pessoas. Porque nem sempre estaremos ouvindo. Somos seres duais, nem sempre estaremos ouvindo o nosso coração. Alguém que conhece o nosso coração é um poderoso aliado. Isso é o que Cícero chamaria de uma verdadeira amizade. Bom, o livro vai continuar dizendo: todos os homens são teus instrutores. E isso é interessante mesmo, porque através de um momento de beleza, alguém te ensina muita coisa. Através de um momento de desonra, de queda, ele também vai te ensinar como o nosso coração pode ser traído por armadilhas externas. Talvez esse sofrimento dele, se for corretamente entendido pelos demais, gere um poderoso ensinamento para que nós não caiamos na mesma armadilha. E se nos sintamos solidários por essa pessoa, porque de uma maneira ou de outra, se somos unos, se somos um único ser, um ser humano que cai é uma parte de nós que foi ao abismo. E talvez tenha ido ao abismo. E de uma certa maneira esse seu sacrifício tenha sido útil para que muitos de nós não fôssemos juntos. E para caminharmos, teremos que voltar lá e resgatá-lo. Voltando a essa passagem que eu acho muito bela, algo de nós se eleva quando um único ser humano se eleva. E algo de nós vai aos infernos quando um único ser humano cai. Mas essa queda, se nós soubermos olhar de maneira correta, é um precioso ensinamento que pode nos permitir entender as muitas artimanhas que podem fazer com que o nosso coração deixe de ser ouvido por nós. Então, todos são nossos instrutores. Não aprender apenas quando as coisas são belas e dão certo, que isso nos reduziria a metade do aprendizado que podemos ter na vida. Metade das lições seriam jogadas fora. Isso não é justo. A vida inteira é pedagógica. Mais difícil ainda é conhecer teu próprio coração. Só ao afrouxar personalismos. Então já falamos bastante sobre isso. Nosso coração, ainda que você tenha já ouvido um fragmento da canção da vida, não celebre tanta vitória, porque nós temos altos e baixos, cumes e vales, e num determinado momento esse coração pode ser obscurecido. Manter firme a vista sobre aquela parcela da canção da vida que ouvimos, manter firme na nossa memória essa melodia e ter cuidado, porque existem ladrões também das coisas do espírito. Existem circunstâncias que ameaçam nos roubar o nosso verdadeiro tesouro. Estar atentos a isso. Conhecer teu coração e consagrá-lo a um serviço digno. Uma vez que criamos vínculos cada vez mais preciosos com o nosso coração, ele é como uma luz que de dentro de nós se projeta sobre toda a nossa caixa de ferramentas da personalidade. Ele ilumina todas as nossas possibilidades de servir. A luz do coração, a canção da vida, projeta uma visão poderosa sobre a caixa de ferramentas que veio conosco ao mundo e nos ilumina todas as possibilidades de serviço, todas as nossas possibilidades de também trazermos luz ao mundo. No 11º degrau, disse o seguinte: observa com muita seriedade o teu próprio coração. Eu falava para vocês, um dia nossa vida interior será profunda o suficiente para termos fragmentos da canção da vida. Mas nesse momento o nosso coração já fala. Observa com muita seriedade o teu próprio coração. Costumo contar uma história que eu acho que é bastante simples e o foco nosso em Nova Acrópole é tornarmos acessível aquilo que parece distante. Quando em determinados momentos nós vamos nos deitar à noite e sentimos uma angústia, uma dor. Aí você pergunta à sua mente o que foi que houve de errado. Ela diz: nada, o dia foi perfeito. Mas a dor continua, fina, aguda, como se fosse um espinho no nosso coração. Nosso coração de alguma maneira está sangrante. E você cala a sua mente. Sente como se você estivesse penetrando dentro do seu coração, como se ele fosse um templo, e pergunta o que foi. É muito interessante, porque ele vai te levar automaticamente a um momento onde os protocolos da vida foram feridos,
onde os cânones de Apolo foram desrespeitados, onde você desafinou a canção da vida. Aquele momento que a mente não detecta, não é capaz de ver, o coração sente e se sente ferido. Então, aquele momento onde você cumprimentou uma pessoa mecanicamente, mas não olhou nos olhos dela, e ela precisava desse teu olhar para você perceber a dor que havia ali. E você, até por uma certa intencionalidade, para não perder tempo, ignorou esse olhar dela, porque queria se livrar rápido dessa situação. O teu coração te leva ali, e você percebe. A mente vai dizer, você não fez nada, você cumprimentou a pessoa, abraçou, o que você fez de errado? E o coração vai dizer, houve egoísmo. Ele vai te levar a esse ponto, sem sombra de dúvida. Enquanto você continuar argumentando com os argumentos da mente, a dor não cessa. Se você permite parar a mente, ver e se redimir, se comprometer a corrigir, você percebe que é como se esse espinho automaticamente tivesse sido tirado. E você volta a ter paz. O coração exige compromisso, compromisso de correção. Quando você diz, vi, é verdade, fiz, me comprometo a corrigir. Amanhã não haverá mais isso. Você sente que imediatamente ele te dá uma nova oportunidade. É como se fosse um sol que renasce dizendo, te dou mais um dia, confio em você. Esse espinho é automaticamente retirado. Isso já é, ainda que distante, um pouquinho da voz do nosso guerreiro. Imagine aquilo que já eu falei para vocês em outra ocasião também, do coração do universo. Nós vamos tentar pegar os atributos de Deus, é muito pouco que nós podemos perceber. Percebemos que Ele é uno, portanto, tudo que caminha para a unidade, caminha para Ele. Eu nunca vi alguém caminhar para a unidade e ficar pior do que estava antes. Nós percebemos que caminhar para a unidade é sempre aperfeiçoamento, portanto, isso é uma evidência. Falo isso porque um dia desses ouvi uma frase que eu achei sensacional. Uma pessoa me disse o seguinte, bom, quando alguém diz, eu creio em Deus, e o outro diz, eu não creio em Deus, todos os dois estão falando de crenças e não de evidências. Se não há evidência científica que prove Deus, dizer que você acredita ou que você não acredita, os dois são crenças. Às vezes a pessoa se sente, digamos, um pouco mais intelectualizada por dizer não creio. Se não há evidência, só há crenças, é um tipo de crença também. Não há nada de profundo aí. O que eu proponho a vocês é uma evidência da existência de Deus e não uma crença. E a evidência é perceber o que acontece com você quando dá um passo na direção da unidade. Particularmente não conheço ninguém que tenha se tornado mais fraterno, mais uno, mais parecido com a unidade e não tenha com isso se tornado um ser humano melhor. A unidade necessariamente promove os seres a um outro nível de consciência. Isso é uma evidência. Se você quer chamar a unidade de Deus, de Zeus, ou seja lá o que for que você queira, isso é uma liberdade sua que eu não vou tirar, mas que a unidade promove os seres sem sombra de dúvida. Então é como se você percebesse um atributo de Deus, a unidade. Outro atributo de Deus, que as antigas tradições falam, é que ele tem dois movimentos, como se fosse um coração, com suas sístoles e diástoles. Ele expande e manifesta, ele contrai, se recolhe. Ele expande, manifesta, ele contrai, se recolhe. Bom, se Deus é o grande coração do universo, provavelmente todos os corações do universo são parentes dele. É como se fosse um longo corredor, onde todos os corações estão alinhados. O coração de todos os níveis da nossa manifestação, inclusive esse físico, que é um símbolo deles. Então, uma porta de entrada num corredor longo que leva ao coração do universo. Quando você, como um estado de imaginação, se imagina colocando-se à porta do seu coração e pedindo acesso, pedindo que ele te mostre e vê algo, de uma certa maneira, nesse momento você esteve diante do grande guerreiro e também do seu guerreiro individual, desse mistério do universo, que alinha com todos os corações da manifestação. Então observa com muita seriedade e com um cerimonial peculiar esse momento de estar às portas do seu coração e ouvir o que ele tem a dizer. Inclusive é uma experiência interessante que gosto de compartilhar. Às vezes num momento de muita agitação, onde você está fora do centro, simplesmente fechar os olhos, regularizar a respiração e ouvir o bater do seu coração, esse físico mesmo. Interessante como é que ele transmite uma ideia de centro, de segurança, de ritmo,
de harmonia, e às vezes só isso já nos dá uma sensação de harmonia maior. Ou seja, parece que essa ideia do coração, do centro, é um poderoso fator de harmonização do universo. Ainda que o coração físico seja só um símbolo, mas o símbolo tem uma relação com aquilo que é representado, com aquilo que é simbolizado. E assim sucessivamente, até o grande ser, cujo universo são meras sombras refratadas. Esse grande ser que tem uma certa semelhança com todas as suas sombras. No 12º degrau se diz: porque através do teu próprio coração vem a única luz que pode iluminar a vida e torná-la clara aos teus olhos. Lembrem aquilo que falamos ainda há pouco da República de Platão, de que as coisas só se abrem quando são iluminadas pela ideia do bem. A ideia do bem é representada pelo nosso coração. Ou seja, do nosso coração vem a única luz que pode iluminar a vida e torná-la clara aos teus olhos. Iluminadas por qualquer outra luz, as coisas se deformam. Iluminadas pela luz dos nossos interesses, elas só mostram aquilo que pode interessar para nós. Tudo vira meio e não fim em si. Kant dizia que é uma suprema imoralidade usar os seres racionais como meios. Os seres racionais são fins em si. As tradições orientais vão além de Kant e dizem que considerar qualquer coisa como meio e não como fim em si seria imoral e seria contra o Dharma. Ou seja, só podemos ver os seres com valor em si, com significado em si, e só podemos ver a nós mesmos tendo como missão conduzir os seres em direção ao bem que lhes é próprio e não aquilo que nos beneficia. Só assim podemos, de fato, ter alguma sabedoria. Então, aquela velha divisão que Platão cita num dos seus diálogos, do amor humano, que deixa de olhar para as coisas e pensa: para que isso me serve? Começa a olhar para as coisas e pensa: como eu posso servir a isso? Eu estou aqui para servir a coluna da lei do universo, ao Dharma. E o meu serviço é aproximar as coisas do bem que lhes é próprio e não meramente o meu interesse pessoal. Então, através do nosso coração, podemos lançar luz sobre as coisas e vê-las em si. Percebam aquilo que já falamos antes. Nosso egoísmo nos isola do mundo, faz com que tudo se torne mera matéria-prima e nos isola de nós mesmos. Nos torna uma casca, uma folha seca, solta, levada pelo vento da arbitrariedade das circunstâncias. Só através do nosso coração podemos enxergar o coração de todas as coisas. Ver as coisas em si e o bem que lhes corresponde, sem querer tirar proveitos. Já contei 1000 vezes para vocês aquela história, que vou repetir mais uma vez porque gosto muito dela, de um dia que a minha filha com 5 anos chegou em casa revoltada porque a amiguinha, era uma época de racionamento de água, a amiguinha tinha dito que ela não ia economizar água porque o seu pai podia pagar. E a minha filha dizia o seguinte: coitadinha da água, mamãe, não é porque ela pode pagar, é pela água. Já pensou como ela vai ficar triste de ser tratada desse jeito? Eu nunca me esqueci, aquilo me provocou um estado de paralisia mental. E eu pensei: minha filha está pensando como água. Essa pureza da criança é uma coisa fantástica. Ela estava pensando como água. E não ela como ser humano e a água como utilitário. Isolada de tudo, até o seu próprio coração se torna matéria-prima. Até Deus se torna matéria-prima para os teus interesses. Isso é curioso, como o isolamento, como a heresia da separatividade pode nos isolar de todo o universo à nossa volta e dentro de nós. Então, observar o coração dos homens e ver como sua expressão ou repressão gera os movimentos de luz e sombra à sua volta. Perceba que tudo o que se movimenta à tua volta é a expressão de um coração livre ou de um coração prisioneiro. Um coração que é obscurecido, que é aprisionado, um coração que está isolado da sua expressão humana, gera o comportamento de uma pessoa carente, uma pessoa vazia, uma pessoa muitas vezes excessivamente vaidosa, orgulhosa. Tudo isso é uma voz fina de angústia que vem de um coração que foi amordaçado. Às vezes você ouve uma voz melodiosa, foi um coração que conseguiu se expressar em alguma medida. Às vezes houve uma obra-prima de beleza e de sabedoria, foi um coração que conseguiu libertar a sua voz. Ou seja, todas as vozes à tua volta são vozes de um coração, escravo ou livre, ou medianamente escravizado ou libertado. Se aprendemos a ver isso, percebemos que todas as vozes, no fundo, são um coração.
refletido, refratado, deformado, mas são um coração. Sri Ram, esse filósofo do qual gosto tanto, ele costumava dizer que no fragmento entre um momento e outro, nós podemos encontrar uma fresta através da qual vamos além do tempo, encontramos a eternidade. E é interessante quando você olha à tua volta e percebe que todos os sons, de uma certa maneira, têm por trás um coração. É um apelo desesperado, ou é uma voz melodiosa, todos eles têm por trás um coração. Portanto, você aprende a integrá-los todos, e aquilo forma como se fosse uma sinfonia. E a voz do coração não está no tempo, portanto, quando você a ouve, você tem um momento de eternidade. Rouba um momento do banal para o sagrado. Rouba um momento de Cronos para Zeus. Sai do tempo, vai para a eternidade, quando aprende a sondar em profundidade o coração seu e dos seres humanos à sua volta. Através do teu próprio coração vem a única luz, foi a única depuração da audição que te permite ouvir isso. Dele, através dele, você ilumina o caminho e percebe que o caminho todo é um só, é o caminho do coração. Eu gostaria de encerrar com essa frase maravilhosa, mais uma vez de Sri Ram, que é fantástico nesse assunto e em muitos outros, que ele diz o seguinte: você deve perder o seu coração e buscá-lo em todos os lugares. Quando você o encontrar, você descobrirá que ele é o coração de todas as coisas. Ou seja, perde o seu coração todos os dias, depois sai atrás de procurá-lo. Você vai descobrir que o seu coração é o coração de todas as coisas. Portanto, vai percebendo a unidade quando se torna um caçador da essência por trás das aparências mais harmoniosas ou mais deformadas. E percebe que não há nada no universo que não tenha uma essência por trás. E consegue ajudar aqueles que queiram ver a olhar para a direção correta. Perca o seu coração todos os dias e vá atrás dele. Não vai haver mais carência, porque você não concentra o seu coração numa coisa só, mas o procura em todos os lugares. E ele vai jorrar de todas as direções. E quem tem um coração que jorra de todas as direções, não tem carência. Não procura amor num ponto, procura amor em toda a vida. 360 graus o universo vai te abraçar, te envolver e se unir contigo. Bom, isso é o que temos hoje. Agradeço muito a presença de vocês, o carinho com quem tem acompanhado essa série. É um livro muito desafiador e espero que acompanhem com o livro, que façam suas reflexões. Repito, eu não teria como esgotar nem um percentual muito pequeno desse livro. A tarefa foi apenas começada, isso foi um incentivo. Agora cabe a você continuar. Obrigada.